Tá frio, cacete. Bora rodar, galera! Vamos voltar para a estrada novamente, roda amigo. Cara, que legal isso aqui, cara. Todo lugar que eu vou, muita homenagem ao Edinho. Olha quem eu encontrei aqui, ó. Cara, ainda tem mais um búfalo inteiro aqui dentro, cara. Olha. Moto amigo, o que seria um parque de motocicleta? Motorcycle Park. Já viemos até aqui, vou entrar para ver o que era. Vamos descobrir. Sei lá, vamos entrar, né? Acho que é um local que devem alugar para fazer eventos de motos. E hoje não tá rolando nada. Isso aqui é um camping. É um camping para motociclistas. Mas não tem ninguém acampado hoje. Hoje é segunda-feira, né? É dia de branco. Moto amigo, muito doido isso aqui, ó. Quem acompanha aí o canal deve ter visto no dia que a gente descobriu que o pneu... Quer dizer, o Edinho não queria trocar o pneu dele estava mega careca, ainda assim ele não trocava. O pneu abriu ali, ó, dava para ver a lona, e aí a gente veio devagarzinho aquela estrada de lá todinha em direção ao Alaska, Anchorage, e aí tinha que arrumar um pneu. E a gente foi parando em toda microcidade que a gente vinha. E a gente foi encontrar o pneu aqui, ó, em Tóquio. O cara ali em cima, vou até passar lá de novo, vamos ver se a gente encontra o cara. Mas o cara ali em cima, rapaz, tinha uma única Harley Davidson na cidade, e a Harley Davidson era do mesmo modelo do Edinho, e ele tinha exatamente o pneu que o Edinho precisava. Foi muito engraçado esse episódio, vale a pena assistir, porque o Edinho veio economizando dinheiro a viagem inteira, não querendo trocar o pneu, chegou aqui, teve que pagar um pneu caro pra cacete, ainda teve que pagar uma mão de obra. Barato. A mão de obra. A mão de obra você ficou de sacanagem comigo. Eu falava pro cara assim, ó, dinheiro pra ele não é problema, esse cara tem muito dinheiro. E o cara olhava pra mim e falava, I work hard. E aí, Edinho? Sai correndo. I work hard, Edinho. E estamos aqui de novo no mesmo lugar, moto amigo. Porra, 3 anos depois. Muito louco. Abastecer aqui, porque, de novo, que quase não tem imposto. O Edinho tá procurando um imã de geladeira, porque ele prometeu para um camarada dele e está fechada a casa de souvenirs. Vamos tentar aqui o centro de visitantes, Visitor Center em Tóquio. O que nós temos aqui no centro de visitantes? Tem, olha só, os pássaros magníficos da região, corujas, águias, aves de rapina em geral. Olha o gatão. Caraca, olha o lobão, cara. 2 lobos. É um bicho grande, hein? É um bicho grande, hein? Olha o tamanho do urso. Hello! Acho que ele não lembra da gente. Então esse cara aqui foi que salvou o rabo do Edinho 3 anos atrás, exatamente aqui nesta loja, ele tinha um pneuzinho guardado, hein? Que coisa de doido, hein, gente? Muito bem, fizemos a nossa visita ao nosso amigo alascano, 3 anos depois. Legal, né? Reviver as coisas assim. E agora vamos parar ali e ver se tem um negócio para comer. Tem um restaurante, Fred's, alguma coisa. Se for ruim, a gente come no posto de gasolina mesmo e segue. Muito bem, acho que é o único restaurante da cidade, Fast Freddy Restaurant. Parece que todo mundo vem comer por aqui. Fala aqui, ó, espere para ser sentado. Vamos esperar. Muito bem, meus amigos, estamos aqui no Freddy Fast Restaurant, o único restaurante aqui de Tóquio. Velho vagabundo pediu meia porção, porque olha o tamanho do sanduba, cara. Dá pra ver aí? Olha o tamanho do sanduba do cidadão, mano. Você comprou sozinho. Deve ter o quê? Uns 2 quilos de comida ali. Facilmente. Meio já é grande pra caralho. Meio já é grande pra cacete, cara. Por isso que aqui todo mundo é gordo. É
tudo tem pão, cara. Tudo tem pão. Beleza, alimentados. Ai. Edinho continua atrás do imã de geladeira dele. Enquanto isso a gente espera. Vamos lá que agora falta mais 100 milhas para a fronteira do Canadá. E aí a gente segue em território canadense. Agora, cadê o Mr. Edinho? Eu fiquei ali esperando um restaurante que ele foi procurar a bagaça do imã de geladeira. Depois eu vejo ele passando na casinha e falou assim, ó, vou indo na frente. Aí eu falei, botei o capacete, apareceu o mexicano que queria uma conversa e tal, e o homem foi embora. Acho que é ele ali, ó. Parou e tudo pra me ligar. Tomou-lhe um susto. Tomou-lhe um susto. Ele tá sem mapa, tá sem GPS, não fico nem preocupado. Tchau, Edinho, agora sou eu que não vou te esperar. Brincadeirinha, o velho vagabundo tá logo ali, ó. Até porque se eu deixar o velho vagabundo aqui, acho que a gente nunca mais acha ele. É 70 milhas para a fronteira do Canadá. Mr. Edinho com sono, mas tá tudo bem. Não falta tanto para a fronteira. Belo lago aqui entre as fronteiras de Estados Unidos e Canadá. Que lugar romântico, Edinho, para nós dois aqui, hein? Pena que o sol tá numa posição ruim, né? O sol tá contra. Mas dá pra ver, ó. Não consegui ver o nome do lago aqui no Google Maps, não tá mostrando. Caraca, hein? É bonito, hein? Atenção, senhoras e senhores, Edinho se preparando para subir na sua moto. E ele embala. Caralho, hein, cara? A idade ele fez bem, cara. 250 quilos mais leve. Vamos nessa, moto amigo. Vamos nessa que tá bom a beça. Deixar esse belo lago para trás e seguir a nossa viagem pela Expedição Alasca, que agora vai se transformar na Expedição Canadá. Nosso objetivo, depois do Canadá, é tentar chegar pelo Canadá até o Círculo Ártico, mas os posts que eu li sobre a estrada que leva não são nada bons, não são nada promissores. Cara, para mim que fiz a estrada real, eu olhei, isso é besteira, tá? Essa Dexter Highway é mamão com açúcar no verão, é uma estrada reta, plana, de terra. O único problema dela é que ela é muito longa, são 700 ou 800 quilômetros, então é muito longa. E o problema também é caso chova, mas tirando isso não tem dificuldade técnica. Porém o Edinho tá aqui, né? E eu acho que pro Edinho ele não anda muito disposto a aventuras. Então a gente vai entrar ali um comecinho dela, pelo menos, vamos dar uma olhada, vamos ver como é que o Edinho se sente a respeito, e aí a gente decide se segue ou se não segue. A rodovia aqui tá péssima. Cara, não tava filmando nessa hora, mas eu peguei uma lombada que a moto voou, cara. Bateu com força, tô com o pescoço uma puta de uma porrada. Tá cheio de buracos aqui, cheio de lombada. Eu me lembro aqui agora dessa estrada, quando a gente veio pra cá, que o Edinho tava com o pneu dele rasgado, a gente tentando arrumar um lugar pra trocar aquele pneu. E essa estradinha ruim aqui, né, era o nosso medo maior, que o pneu já danificado, a chance dele estourar de vez fica maior com uma estrada cheia de buraco. Aí a gente conseguiu passar por ela e chegamos a Tóquio, onde aquele cara trocou o pneu do Edinho, mas foi aqui. Parei para tirar a queixeira do capacete, porque deu uma esquentada boa, cara. Sabe que temperatura tá agora? 24 graus, sem contar que a queixeira pesa, né? Além de ter que ficar ligado
nos buracos. Agora vem um passarinho, dá-lhe um cagão. Ainda bem que eu tava com o capacete fechado, cara. É dentro da boca. Aqui dá uma melhorada, ó. Seattle Recreation Area, área de recreação. Aqui teve um incêndio, pelo visto. Olha lá, se aproximando da fronteira canadense. Aquela ali é a fronteira americana. Você sai do Canadá por ali e entra nos Estados Unidos aqui. Mas agora para entrar no Canadá, né, para sair dos Estados Unidos não precisou de nada. Aí você pega e vai embora, meu filho. É para entrar que é o problema. E a estrada aqui já tem aviso de que ela fica pior ainda.